Chega ao fim hoje uma série que ao longo de 4 semanas registrou e rememorou importantes momentos da história do teatro na cidade desde a década de 30. No quarto e último capítulo da série Uberlândia em Cena, vamos falar sobre o teatro nos anos 2000. As leis de incentivo, criação das sedes próprias e a inauguração do tão esperado Teatro Municipal. E no Papo Gerais desta semana, a segunda parte da entrevista de Celso Machado com Dilson Dalpiaz. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem e sempre está só começando. A série Uberlândia em Cena chega aos anos 2000 falando de políticas públicas, novos espaços e alternativas para aqueles que buscam viver da arte. Confira. A chegada do novo século trouxe um novo fôlego para a cena teatral em Uberlândia. Novos espaços, a consolidação do curso de teatro da universidade e, em especial, a possibilidade para os atores, enfim, viverem apenas de arte. No capítulo de hoje, vamos conhecer lugares e projetos que abrigam o teatro atualmente em Uberlândia, a conquista da sede própria, o ensino do teatro nas escolas e as leis de incentivo são os grandes marcos dos anos 2000. Vejo assim um novo século em Uberlândia como uma mudança muito marcante, né, do que aconteceu no século passado. Se no século passado a gente veio com uma configuração teatral de pessoas apaixonadas pelo teatro, começando a entender a arte e a querer viver dela, essa perspectiva de viver do teatro ela vai surgir efetivamente a partir dos anos 2000. O curso de teatro da UFO hoje ele oferece, né? A gente tem uma licenciatura integral, um bacharelado em interpretação integral e uma licenciatura noturna. Então hoje a gente tem um grupo de professores, né, com vários eixos de pesquisa, grupos de pesquisa dos vários professores. O curso hoje tem figurinista, tem cenógrafo, tem diretora de produção, tem diretora de iluminação, tem um dramaturgo. Então hoje quando o aluno chega, ele tem uma estrutura que poucos cursos no Brasil possuem. Começaram a surgir grupos oriundos da UFO e que começaram a modificar a cena teatral em Uberlândia. Uma ação que eu acho que determinou uma visibilidade do curso dentro da UFO, o projeto Pediatras do Riso, que é o projeto nosso de extensão mais antigo. Foi um projeto que juntou o interesse dos alunos de teatro e da medicina, que nós começamos em 99 para 2000. Então foi um movimento dos alunos desses dois cursos e com o meu apoio, né, e nós criamos esse trabalho de palhaços no Hospital das Clínicas, como um trabalho de estágio. Então os alunos têm a sua formação no trabalho clownesco de palhaço, depois há uma estrutura de jogos que a gente trabalha, ensaia, para a gente fazer essa inserção no hospital. O que é
a associação de teatro, né? Que todo mundo pergunta. A associação, na verdade, ela é muito mais voltada para a comunidade teatral do que para a comunidade que assiste teatro, do que para o público, né? É óbvio que a gente tem também um compromisso com esse público, né? Um compromisso de estar frente a esse público também, mas o compromisso com a classe teatral. Então, por entende, associação de teatro é a associação dos profissionais que trabalham com teatro. E o que faz uma associação? Ela associa mesmo, que é bem essa palavrinha, associar, concatenar as ideias, né? Juntar esse público de teatro, cada um na sua especificidade, e fazer com que essas ideias e os anseios, as necessidades dessa classe seja atendida. Outra coisa que é muito importante também é retomar a representatividade política da ATU. Por quê? A ATU existe para falar sobre direitos. Isso é um dos pontos mais importantes da associação. Nós existimos para quê? Para poder pleitear junto aos órgãos públicos políticas públicas eficientes e de qualidade para a classe teatral e a classe que consome teatro, de uma forma ou de outra. E quando eu digo consumir, eu não estou dizendo consumir no sentido capitalista, é consumir em todos os sentidos. Posso enfrentar em segredo que possa contar. O grupo Faz de Conta, ele é um grupo de criação, pesquisa e criação de bonecos. Então eu tinha muita vontade, de fazer um boneco gigante. E quando conseguimos passar no edital, nós montamos uma peça que é o Cerrado entre Cascas e Raízes. E é um trabalho que vem contando o cerrado que eu conheci, né? Aquela coisa de pegar vagalume, tum, seu pai tá aqui, sua mãe também. E aí entramos eu e a minha filha. Ela entrava fazendo a criança que eu era e eu entrava agora já fazendo a velha. E aí a gente ia passando por várias coisas que já houveram no Cerrado, brincadeiras, as lavadeiras lavando roupa, né, os rapazes trazendo água para elas lavarem, tudo cantado, tudo cantado. Avoa, 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 carcará, guardião lá do cerrado. Quando a gente leva os bonecos para a praça, por exemplo, para todo mundo, adulto, criança, idosos, sabe? Para e vem assistir, depois vem ver, pegar nos bonecos, ver como que é feito. É um processo muito bacana, eu gosto muito. Não sei se é porque quando eu vi o boneco em cena a primeira vez, eu falei, que é isso? Isso é muito louco, é lindo, é lindo. Pula, pula, amarelinha, pula, pula, amarelinha. Mariana! Fala, vovó! Mariana, menina! Que é, vovó? Tô brincando! Oh, Mariana, eu disse pra você não sair desse sereno que você tá gripada, minha filha. Mas já tá sarando a minha gripe. Mas desse jeito não vai sarar nunca, menina. A senhora fez remédio pra mim? Eu fiz um chazinho muito gostoso lá pra você. Cadê o chazinho? Vamos lá em casa sair desse sereno que você bebe. Então vamos. Mitz! Tchau. Oh, Mitz! Fala tchau pro pessoal. Tchau, gente. Tchau. Tchau, pessoal. O entusiasmo e a persistência dos grupos que, por amor à arte, buscam novas peças, novos cenários e, assim, construíram seu público. No próximo bloco, novos projetos e a inauguração do tão esperado Teatro Municipal. É daqui a pouco. Projetos que nascem na universidade e que se espalham pela comunidade. A inauguração do Teatro Municipal e a sua relação com os grupos da cidade.
Os atores revelam quais as alternativas que podem ainda fortalecer o teatro em Uberlândia. Vou subir na pedra mais alta pra te enxergar, sorrindo da pedra mais alta. Contemplar teu ar, teu movimento, teu canto. Olhos feito pérola, cabelo feito manto. Um espetáculo que dividiu opiniões demais entre tanto opiniões da área acadêmica quanto opiniões da crítica teatral, porque surgiu na época do boom dos personagens, né, da comédia de situações, as sitcoms, principalmente com o incentivo do Terça Insana de São Paulo, e aí surgiu o Casos Insanos, e foi um sucesso quando aconteceu a primeira dose da terapia contra o mau humor. Aí fala, vamos fazer uma segunda dose, e aí fizeram a segunda dose, foi outro sucesso. Aí ficou mais de um ano em cartaz e fizeram a segunda, fizeram a terceira, na quarta dose eu entrei. Aí teve uma reformulação, a quarta dose foi o nosso maior sucesso. Nós estreamos quinta, sexta, sábado e domingo no Teatro Rondon, todos os dias lotados com mais de 300 pessoas do lado de fora. Nós fomos, por exemplo, o primeiro grupo de teatro de Uberlândia a se apresentar no Center Convention, né, que é uma empresa, né, e é um espaço enorme, um salão enorme. Nós somos o primeiro grupo a se apresentar lá. Então nós peitamos uma coisa enorme e levamos 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas ao teatro, ingressos esgotados, com 2 dias de antecedência. A gente começa a ter espaços culturais alternativos, como o palco de arte, né, a Escola Livre do Grupo Pontapé de Teatro, o Estação Cultura, antes desses o Armazém Cultural no Jardim Patrícia. Isso é importante para o desenvolvimento cultural da cidade, né, e acho que de qualquer cidade, né, a existência desses espaços. O Teatro Municipal eu vejo que tem 2 lados, assim. Por um lado, ter um teatro municipal que recebe espetáculo, tem, assim, ele comporta receber grandes espetáculos, né? Tem uma infraestrutura boa. Para a cidade isso é muito bom. As produções que estão vindo de fora tem levado muita gente para os teatros, né? Tem fila, fica lotado. Você pensar que um teatro de 900 lugares, acabaram os ingressos de tanta gente que está indo. Isso é ótimo para a cidade. Mas, por um outro lado, para nós que somos grupos menores, né, companhias menores, ainda falta um teatro que nos acolha. Pensar em estrear um espetáculo no Teatro Municipal é pensar numa produção, num nível de divulgação que eu não sei se a gente tem. O Teatro Municipal para nós é um prédio que, se não tiver em condições, não vai ser usado da melhor maneira, né, que pode ser usado. Mas não é ali, porque se não tiver grupo local e outros espaços, né, em outros lugares da cidade, e se não tiver quem ocupe estes prédios, pode fechar. O teatro está aí, está acessível, a Secretaria de Cultura já se mostrou acessível, os espetáculos que são da cidade têm um valor menor para a taxa do teatro, então são coisas que estimulam, mas ainda a gente fica um pouco assustado em trabalhar com o municipal. Então ainda é uma relação assim que ainda não é confortável para a gente. E falta, por outro lado, um espaço que nos acolha, né? Nos anos 2000 a gente teve várias edições, de 2000 até 2014, a gente teve várias edições de festivais de teatro, da Mostra Nacional de Teatro promovida pela ATU, do Festival Ruínas Circulares promovido pela professora Yasca Antunes, do UD em Cena promovido, que eu promovia, né, que teve 4 edições. Então todos esses festivais traziam também um escopo
a meta da capacitação do artista, além da formação de público, né? A gente vê se consolidando um sentimento de classe, né? Apesar das diferenças de linguagens e às vezes até de ideologias e de posições, culturais, políticas e etc., os grupos se unem em determinados momentos em torno de alguma causa. Grupos de teatro de Uberlândia são tantos, são vários, são tantos atuantes. Existe o grupo Arte Palco de Teatro, existe o grupo Confraria Tambor, que é um grupo que já está fazendo 10 anos, o grupo Arte Palco tem mais de 15, o grupo Confraria Tambor está completando 10 anos agora em 2014. Existe a Trupe Tamboril de Teatro, a Companhia ao Cubo de Teatro, Sorriso Expresso, Lobotomédia, existe também a Pétala, que é um grupo de estudos de pesquisa que é coordenado dentro da universidade, que estuda o teatro latino-americano, que é um trabalho super legal desenvolvido pela IASCA. Existe a Companhia Giz de Teatro, existe o grupo Galhofas também, existe o grupo Nomi, existe o grupo Pontapé, a Trupe de Truões, tem outro, Diversão Light, que é um grupo que tem aí uma veia mais comercial, Stripoli e Companhia, que também tem uma veia mais comercial. Acho que a comédia ela é um bom mercado de trabalho e muitos uberlandenses têm se destacado nisso, né? A gente vê aí o grupo Arte Palco, as Goianinhas do Acre, né? O David Osborges com a Dagmar Talga, né? Fazendo as Goianinhas do Acre. Sol e vento, dia de casamento, vento e sol. E além de todos esses grupos, tem N grupos de teatro que a gente às vezes nós nem sabemos, porque além dos grupos de teatro que surgem da universidade, tem os grupos de teatro que são grupos de teatros de bairro, por exemplo. O que eu de alguma maneira acho que tem que ampliar mais em Uberlândia é uma ação, as ações conjuntas do SESC, né? O SESC é uma instituição que em vários estados do Brasil tem uma potência de mudar o panorama cultural imensa. Eu acho que aqui em Uberlândia ainda está muito tímido, há ações, mas são tímidas, a própria relação da prefeitura, né, as próprias empresas. Então, para mim, também é um sistema que pode alimentar a produção cultural. E eu acho que cada vez que a gente dá acesso, a gente pode colaborar com a diminuição da violência, né? Desses outros lugares, desses outros focos, né? Do consumo de drogas nas ruas. Isso tudo vai acontecendo. Eu acho que a arte, a cultura tem um papel fundamental nisso. Mais do que fazer teatro ser um sonho, fazer teatro não é um sonho inalcançável. Fazer teatro é um sonho alcançável e que eu, Wagner Bárbara, como eu acho que várias pessoas da cidade, independente de se vai ser difícil ou não viver esse sonho, a gente quer realizar. O nosso programa encerra hoje a série Uberlândia em Cena, com o desejo de mais um século de história e evolução para a cena teatral na cidade. E que os artistas locais continuem a construir o teatro de hoje, ontem e sempre. Até a próxima! E no próximo bloco, a segunda parte do Papo Gerais com Dilson Dalpiaz. Não saia daí. Voltamos já. Olá! No programa de hoje, nós continuamos conversando com Dilson Dalpiaz Dias, contando aspectos interessantes da sua trajetória de vida aqui em Uberlândia e também na capital do estado.
Ô, Dilson, eu queria que você relembrasse um pouco também o tanto que era gostoso andar a pé na noite de Uberlândia. Eu lembro nessa época da Liga Uberlandense de Esportes Universitários, a LEU, que a gente ficava até o final dos jogos, aquilo 1h da manhã, rodava o boletim em Mimioco, deixava nas rádios, depois a gente ia no cantão comer alguma coisa e 7 horas estava trabalhando. E o sanduba do Bené de pernil de porco, lembra? E a gente atravessava lá na Belo Horizonte. Na Fernando Vilela. Fernando Vilela. Então, cara, às vezes eu passo na Praça do Bom Vilela. A Paulistana, né? Eu lembro. O Geraldinho, eu conheci o Geraldinho aprendiz de garçom, né? Ali ficava fritando sanduba ali. Dono do Little Chef hoje, é um dos sócios, né? Mas eu lembro que eu morava na João Pinheiro, ao lado da CTBC ali, perto de uma Unimed, né? Namorava na Cesar Alvim com a Machado de Assis e a Duque de Caxias. Então eram 4, 5 quarteirões, né? Depois eu mudei, né? Nós mudamos ali na Barão de Camargos, perto da Dr. Lacerda. Estou falando assim para se situar, atrás da Sociedade Médica. Eu não lembro de alguma hora do dia ou da noite que eu não passei na Praça do Bom Vilela. Porque aquilo era um caminho que a gente passava ou na saída da festa, do baile, ou quando estava estudando, né? Eu dava aula no colégio estadual até 11, 11h30 da noite. Depois a gente vinha para estudar, rachava, como falava, né? Estudava até 4, 5 da manhã, aí dava um cochilo, porque 7 horas já tinha aula, né? Então eu vi um negócio do Bill Gates, tá rodando na rede aí, algum de vocês deve ter visto, que diz que os empresários eles deveriam fazer um curso de fazer engenharia para aprender que você tem que trabalhar sob pressão, porque estuda muito na hora de fazer a prova, né? Isso, de certa forma, como ele abandonou Harvard antes de terminar, né, tem hora que ele é meio anarquista, né? É evidente que você não pode deixar, a moçada já adora deixar tudo para a última hora, né? Mas a metáfora dele é essa, né? Que quem chega a um ponto de ter que ir nos limites, sob pressão, e obter um resultado com eficiência e até com serenidade, é uma escola de vida, né? Então a metáfora dele que eu leio era essa. Então a gente fazia muito isso. Saudade, que você lavava o rosto, né? Como diz, passava água na cara e ia fazer prova. Então tinha saúde para isso. Então a gente andava quantas vezes voltava dos bailes do praia a pé, né, Celso? Voltava a pé. O dia estava raiando, você estava chegando. Aqui não tinha ônibus, 3h30, 4 da manhã, quando terminava os bailes, né? Não tinha e poucos tinham carro para você fazer uma carona, né? Então a gente andava pela cidade inteira, ali, aquele caminho do TC, né? Então, esse caso do Bené, que você atravessava a cidade. Você atravessava a cidade. De noite, sexta, era comum, né? E Uberlândia tinha uma coisa muito interessante. Essa amistosidade, né? O que segurou a gente aqui em Uberlândia foi que tinha festinha de segunda a domingo. A famosa brincadeira dançante. Então tinha aniversário de alguém que tinha uma eletrolinha lá, tocando, e a turma fazia festa. Os ponchos que suco. E os ponchos que suco e tal. E eu chegava assim meio estrangeiro, então eu ia procurar os donos da casa, né? Talvez até uma questão de criação, né? Então, quem é o dono da casa? Então, às vezes o pai não estava, né? Mas normalmente a mãe estava. Então a gente ficava muito amigo de todas as senhoras onde fazia a festinha, né? Então acabava ficando conhecido. E foi né? um período de fazer boas amizades. Boas, né? Hoje a gente tem essa amizade até hoje. E outra coisa que se fazia muito estudante era a famosa galinhada, né, Celso?
Agora, essa galinhada... Ela tinha um pessoal, ingrediente meio complicado. meio complicado, porque nem sempre achava na feira a galinha que você Porque a ia fazer feira não galinhada. abria a hora que a gente fazia a galinhada. Não é porque a gente tinha esse hábito. Né? Então... Eu tenho que explicar para quem está assistindo hoje que antigamente não tinha loja 24 horas. Não, né? não tinha isso, não tinha esse negocinho que o frango fica assim, né? E por coincidência, depois eu fiquei sabendo que a gente andou visitando o quintal do fundo da casa da minha esposa, da Fatinha, porque eles eram fazendeiros e costumava muito no fundo do quintal das casas. Tem um galinhezinho, né? Tem lá umas galinhazinhas, né? Eu acho que eu não peguei galinha lá, não, né? Mas ele foi fornecedor. Aí ela fala assim, mas meu pai sempre ficou desconfiado que você pegou a franga que ele não queria. Podia ter ficado com as penosas mesmo. Por hoje a gente encerra, mas nós ainda temos outra parte da nossa conversa com Dilson. Até lá. E hoje nós ficamos por aqui. Envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br e acompanhe o nosso programa pelo site uberlandiadeontemisempre.com.br. E até o próximo programa, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente.